Oi, gente, estamos de volta com a nossa aula 3. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a respeito do pastiche em obras literárias, em uma das nossas obras base que nós apresentamos na aula introdutória. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o livro Amor de Capitu, de Fernando Sabino, que faz um pastiche de Dom Casmurro da obra de Machado de Assis. Fernando Sabino foi um escritor, jornalista e editor brasileiro. Ele recebeu diversos prêmios consagrados, entre eles o Prêmio Jabuti, que foi pelo livro Grande Mentecapto, e o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras. Ele foi condecorado com a Ordem do Rio Branco no grau de Gran Cruz pelo governo brasileiro. Fernando Tavares Sabino nasceu em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no dia 12 de outubro de 1923. E no ano de 1930, após aprender a ler com a mãe, ele ingressou no grupo escolar Afonso Pena, onde fez o curso secundário no Ginásio Mineiro. Ao final do curso, ele conquista a medalha de ouro como o primeiro aluno da turma. Fernando Sabino faleceu aos 80 anos de idade no dia 11 de outubro de 2004. Durante a sua trajetória, Fernando Sabino ganhou alguns prêmios importantes. Um deles foi em 1979, quando ele concluiu o romance O Grande Mentecapto, que havia iniciado há 33 anos. Ele recebeu o prêmio Jabuti pela obra. Ele também recebeu o prêmio Golfinho de Ouro na categoria de literatura, concedido pelos Conselhos Estaduais de Educação e Cultura do Rio de Janeiro. Em 1985, ele foi condecorado com a Ordem do Rio Branco no grau de Gran Cruz pelo governo brasileiro. E em 1989, o filme O Grande Mentecapto é premiado no Festival Internacional de Gramado. Além de Amor de Capitu e O Grande Mentecapto, Fernando Sabino também teve algumas obras importantes publicadas. Uma delas é O Menino no Espelho, que foi publicado em 1982 e foi adotado em várias escolas do país. Outra obra é A Faca de Dois Gumes, de 1985, A Mulher do Vizinho, de 1988, O Bom Ladrão, de 1991, Zélia, Uma Paixão, também de 1991, A Nudez da Verdade, de 1994 e Com a Graça de Deus, também de 1994. Agora vamos falar do livro Amor de Capitu, do Fernando Sabino, que é a nossa obra base dessa aula. O livro Amor de Capitu é uma recriação literária lançada pela editora Ática em 1998. No livro, Fernando Sabino faz uma releitura fiel da obra clássica Dom Casmurro, de Machado de Assis, narrando dessa vez na terceira pessoa. Dessa maneira, o Fernando Sabino elimina o olhar do personagem narrador, que é o Bento Santiago, sobre a história. A história da narrativa do livro se passa no Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX. Tudo começa na rua de Mata-Cavalos, no ano de 1857. Bento Santiago e Capitolina, desde pequenos, sempre foram muito amigos. Porém, quando adolescentes, esse sentimento de afeto se torna maior. Com 14 anos, Bentinho, como é chamado o personagem Bento, como todo mundo conhece, é mandado, mesmo contra sua vontade, para o seminário devido a uma promessa que sua mãe fez quando ele nasceu. No seminário, o Bentinho conhece o Escobar, que era um menino quieto, calado e inteligente, que logo se torna amigo íntimo seu e de sua família. Após algum tempo, eles deixam o seminário e Bentinho se casa com Capitu, que é a Capitolina, Capitu é seu apelido, e Escobar casa-se com Sancha. Os dois casais passam a manter fortes laços de amizade. Sancha e Escobar têm uma filha e colocam o nome dela de Capitolina, em homenagem a Capitu. Mais tarde, Capitu e Bentinho têm um filho e colocam o nome de Ezequiel, primeiro nome de Escobar. O tempo vai passando e Bento começa a perceber as semelhanças físicas e psicológicas entre seu filho e Escobar, mas ele guarda para si e não comenta com ninguém. Uma noite, os casais planejam uma viagem à Europa. Mas no decorrer da viagem, Escobar morre afogado no mar. No velório, Bentinho se sentiu bastante enciumado, mais enciumado ainda. De acordo com a visão dele, Capitu olhou para o cadáver com um olhar de apaixonada e chegou até mesmo a chorar. As desconfianças de Bentinho cresceram. Ele fez uma viagem com a família para a Europa e lá deixa Capitu e Ezequiel. Ele volta para o Brasil e passa a viver sozinho. Capitu, então, morre na Suíça e Ezequiel, agora um arqueólogo, volta para o Brasil
e mora um tempo com seu pai, que mais tarde lhe paga uma viagem para a Grécia. 11 meses depois, Ezequiel morre de febre tifoide, nas imediações de Jerusalém. Agora, sozinho, Bento pensa em escrever um livro contando suas memórias. Por ser uma releitura da obra Dom Casmurro, é preciso ter um conhecimento prévio sobre esta obra, para citar as principais diferenças. Uma das discussões mais enfadonhas sobre Dom Casmurro é o caso da traição, mas antes de discutir o deslize de Capitu, é muito interessante e proveitoso observar o próprio narrador. A partir do que Bentinho demonstra ao narrar a história, pode-se perceber que ele exagera em alguns detalhes. Parece inseguro ao contar alguns fatos, o que deixa no ar a dúvida sobre a personagem Capitu. No livro de Fernando Sabino, Amor de Capitu, não existe o olhar de Bentinho como narrador. Assim, a obra fica mais fácil e dinâmica de ser lida. Porém, tudo o que é descrito é encarado como um fato, o que dá uma certa tendência sobre a traição de Capitu. O certo a se dizer é que a obra, mesmo sendo narrada em terceira pessoa, não caiu nem um pouco a qualidade, alcançando o objetivo do escritor Fernando Sabino, de eternizar o nome e a principal obra de Machado de Assis. Muitas vezes, ao ler Amor de Capitu, o leitor se anima a ler Dom Casmurro e consegue perceber detalhes que talvez, se não conhecesse a história, passaria despercebido. Por isso, esta obra é indicada para estudantes de ensino fundamental e até mesmo para mestres e doutores, eternizando assim o grande nome de Machado de Assis. Então é isso, gente. A análise da obra foi essa. Foi uma análise bem breve, pontuando só alguns acontecimentos importantes, para nós justamente percebermos que a linha narrativa da história se mantém a mesma de Dom Casmurro e que o pastiche aqui ocorre justamente dessa forma. Ele copia o contexto da obra original e transforma em uma outra história, com mesmos personagens, linha narrativa, alguns acontecimentos diferentes, pontos de vista diferentes, o que não acontece diferente de Amor de Capitu, que no caso foi narrado em terceira pessoa e não se atrela a totalmente só um personagem. Ou seja, a gente não tem ali o ponto de vista do Bentinho a todo tempo. Então a gente pode já ter as nossas próprias conclusões ou ver uma história com outros olhos e com outras vertentes também. Espero que todos tenham gostado. Obrigado a todos e até a próxima.